Fala galera, beleza? Começando mais um episódio do Cultura Viva, Vozes Criativas de Lorena. Esse é o nosso quarto episódio, mais uma vez estamos aqui na Vila Nunes, no estúdio da Incrível Mídia, com o Gustavo Mota na direção. Salve Gu e salve Rafa, tudo bem? Tudo bem, Chu, obrigada. Tudo jóia, gente? E hoje estamos aqui para gravar esse episódio com uma convidada, com a Laila Molinari. A Laila é artista, educadora, ela é terapeuta do corpo, que eu acho lindo esse termo. E vamos entrevistá-la. Vamos fazer esse episódio acontecer? Vamos lá. E aí, Laila, bem-vinda. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Esses encontros, assim, na calada da noite, ou melhor, não na calada, na entrada da noite, são sempre muito especiais, principalmente pra gente falar daquilo que a gente ama. Agradeço muito, Matheus, Rafa, ao convite, Gustavo, pela recepção. Boa, vamos que vamos. Bora. Pessoal, lembrando que esse projeto é incentivado pela Lei Paulo Gustavo, do nosso Ministério da Cultura Federal, e tem a realização da Prefeitura Municipal de Lorena e a Secretaria Municipal de Cultura. Então, para começar, Laila, você é uma pessoa que tem uma caminhada muito grande aqui na nossa cidade, na área cultural, da produção artística, e até fico perdido em meio a tantos projetos que você tem. Então, só para entender assim melhor, para a gente bater esse papo, pelo que eu consigo entender, você tem as 3 principais frentes de trabalho: a escola de dança, o coletivo e a companhia. É isso? Conta pro pessoal aí. Muito legal, as suas áreas de Matheus. atuação. Eu acho que é bem por aí. Tem um construto, né? Uma construção desse caminho. Eu acho que foi acontecendo naturalmente. Eu sou uma pessoa que sempre fui apaixonada pela dança, mas também pelo teatro. Me lembro que na minha infância curtia muito essas relações, essas brincadeiras que podiam ter uma encenação, trazer um figurino, criar algum cenário, construir as histórias. Eu acho que para mim sempre foi muito significativo. E eu acho que tudo isso me fez trazer à tona essa minha trajetória de vida, que é o meu propósito, o meu trabalho hoje. Então, essa ação, né, no mundo começa abrindo uma escola de dança. Eu sou terapeuta ocupacional de formação. Eu saio da cidade em 1998, em Lorena, né? Vou para São José dos Campos para fazer TO. Mas eu já dançava extremamente num contexto super informal na cidade, né? Na minha infância, na adolescência. E quando eu saio para fazer TO, eu vou para São José. E São José é uma cidade muito fervorosa da dança, né? Sobretudo dessas técnicas mais clássicas, né? Que a gente conhece, o balé clássico, o jazz dance. Então, entro em contato com essa formação. E lá é um lugar muito fervoroso de escolas de dança, de estúdios, de academias de dança. Quando eu me formo e volto para Lorena, eu decido voltar mesmo, né, em 2001. Então, eu começo a construir aí um espaço de encontro para essas artes acontecerem. Não só a arte da dança, mas principalmente essas artes e práticas de corpo. Me lembro que logo quando eu voltei, eu me juntei a profissionais da capoeira, do yoga, do balé, da dança em si, que já era esse nicho, e também do teatro. E em 2003, 2004, mais ou menos, eu acabo, então, definindo que, de fato, eu vou estruturar uma escola, um espaço, que lá naquela época eu chamei de espaço de livre expressão. Faz tempo que eu não lembro disso, tô lembrando aqui. Veio agora, isso é muito legal. Essas conversas, elas retomam também coisas que a gente já não tateia mais, né? Sim. Espaço de livre expressão. E depois, eu não me lembro quando, teve uma chave aí que mudou, mas foi muito rápido, talvez 2005, 2006, Espaço Expressão, Escola de Dança e Casa Artística de Lorena. E é a partir dessa escola que naquele momento, naquele comecinho, era um espaço de encontro dessas pessoas que tinham esse interesse de criar e de construir artes e expressões diversas ali com o corpo, se torna, de fato, uma escola onde a gente oferece as aulas regulares
do universo da dança e dessas outras expressões que dialogam, né? Isso sempre caminhou lado a lado. E a partir da escola que esses outros projetos começaram a se configurar. Pelas necessidades culturais mesmo desse ambiente, desse território, pela evolução dos trabalhos que aconteciam dentro da escola. A gente viu que não cabia mais só ser um espaço de troca de aula. Era uma produção muito rica, né? A gente queria circular ideia, construir pesquisa. E aí são muitas pesquisas aí que a gente vem construindo. Então, é por isso que se cria depois ali a Mover Espaços, que daí você falou o coletivo, né? Sim, a gente tem o coletivo de artistas Mover Espaços, mas ele vem depois da companhia. A companhia, a Espaço Esse e a de Dança, ela é construída em 2010 e ela é justamente o primeiro fruto mais profissional dessa escola. Porque daí bailarinos e bailarinas que faziam aula ali comigo, a gente começou a ter um trabalho bem constante, ano a ano. Então, começou a já ser uma técnica mais enraigada, mais aprofundada, uma linguagem já mais unificada, estilo de uma companhia. Então, a gente pegou esse barco, abraçou mesmo, olhou para aquele material, assim, por que não? Temos uma companhia. Somos um grupo que tem uma pesquisa que pode expandir para além de uma sala de aula. Então, a gente começa, de fato, circular. A gente sai de Lorena, né? Circula nas outras cidades e tal. E aí, com o entrelace, a necessidade de principalmente conversar, dialogar mais com as outras linguagens artísticas, principalmente também por conta da TO, e é muito legal essa relação das minhas primeiras profissões, da história de eu ser terapeuta, dessa minha preocupação e vontade, e também sincronicidade da vida de sempre me lançar em espaços, em contextos educativos ou da saúde. Quais as outras linguagens que me auxiliavam a criar esse acesso onde a dança e o corpo está, mas eu preciso também de outras linguagens para que aquilo possa ser acessado e entendido pela diversidade dos corpos e tudo mais, né? Então, eu sinto que a Mover Espaços, ela entra nessa chave de ser um lugar de formação de pesquisa mais aprofundada, onde outras linguagens e expressões se dialogam, né? Na verdade, com suas interlocuções. E, por conta disso, se cria o coletivo. E aí, o coletivo de artistas, ele está mais dentro desse projeto formativo da Mover, porque daí nós temos, então, outras pesquisas que não só pessoas que dançam, bailarinos e bailarinas, mas pessoas que querem produzir ou estudar um texto que fala sobre determinada pesquisa ou temática, outra linguagem que a gente queira experimentar para aprofundar as nossas pesquisas de corpo. Então, entendi que só a escola não dava conta e a companhia só apresentando dança não dava conta de algo que eu queria muito e que eu senti que o coletivo também queria muito, que era essa diversidade de saberes também ser algo que pode retornar culturalmente para a população, assim. Eu acho que é um pouco isso. Acho um pouco, é ótimo. Exatamente. Completo. E uma coisa puxa a outra. Depois que veio o coletivo ainda, que você falou. Depois que veio o coletivo, depois o espaço, é isso? O espaço, a Espaço Expressão é muito legal a gente saber também que ela é um espaço físico. Isso é bacana. Uhum. Depois que veio o espaço, né? Uhum. A palavra espaço é uma palavra que eu curto bastante. Eu nem sabia o quão importante ela seria hoje, porque hoje eu gosto muito de estudar uma literatura que é a poética do espaço, a eutonia, que é um dos métodos que depois eu também fui estudar para aprofundar a minha prática corporal nesse lugar da saúde coletiva, das práticas de cuidado coletivo e de cada pessoa. A eutonia, ela vai falar muito dos espaços internos de corpo. Então, quando eu falo espaço, eu falo do espaço físico, mas o espaço dentro da gente, os espaços nos territórios onde a gente atua. Mas a escola, espaço físico, ela foi construída ali do lado do Banco Bradesco, né? Até 2021.
que com a pandemia a gente precisou fechar. Então, eu abri lá, esse espaço começou em 2001 lá, quando eu vim sem nem pensar em abrir de fato uma empresa, né, como eu contei, mas tinha esse espaço físico. E aí depois a Mover Espaços, ela já é uma plataforma. Ela é o Instagram, ela é o site da Mover Espaços, é o meu trabalho indo para essas outras cidades. Então, na verdade, Rafa, começa com workshops e cursos que eu vou dar em espaços diversos. Então, eu saio do espaço físico, dali do centro. Então, inclusive, a gente passa aí para o ambiente rural, né? Fazer os processos mais imersivos. Já não é uma aula de 1 hora e meia. É um processo de sexta, sábado e domingo. Então, fica móvel, esses mover espaços. Ele também move não só o corpo, mas como lugar onde a gente está, né? Tanto que, por exemplo, a gente trabalha junto, né, o Rafa, numa obra social, e tem documentos que eu escrevo, inclusive, o projeto Mover Espaços, uma face do projeto Mover Espaços está dentro da obra social, justamente porque ele é algo que a gente elabora junto com aquele lugar. É com a necessidade daquele lugar. Então, tem uma pesquisa que é para aquele território. Tem um pouco disso. Então, Legal. ele é mais uma plataforma, eu acho. E o coletivo de artistas, as pessoas que fazem parte de performances, por exemplo, que são criadas por esse programa, através desses encontros, e aí, então, vem depois que eu crio a Mover, de fato, sabe? Eu falo, não, para lá. A Mover Espaços também tem um coletivo. Laila, qual que é a diferença, então, da companhia e do coletivo Mover? Por exemplo, nós temos um trabalho que se chama Trama Terra. E eu não considero que o Trama Terra seja da companhia, porque não é constituído só por esses artistas, né? Começou a ser constituído com um grupo do Despertar do Gigante, do Bruno Pardal, que trabalhava com a agroecologia. Então, tinham outros pesquisadores, tinham outras pessoas adentrando nesse espaço de pesquisa. E aí se tornou uma performance, que também não é só de dança, né? Ela é teatral, ela tem uma composição musical. Então, o coletivo ele vem depois. Ele também constrói performances, mas ele tem esse lugar de entrelaces. De abraçar mais outros nichos, assim, para poder formar o conteúdo, a pesquisa. Isso. Você tá com um símbolo que uma vez você me contou desse bambu. Você pode contar pra gente o que é esse símbolo? Você sabe da história? Não faço ideia. Eu vi que ela veio. Que bonito. Eu ainda falei hoje. Que legal. Eu lembro. Eu acho que corpo e cultura é um pouco sobre isso. É sobre a gente estabelecer contato entre as pessoas, assim, né? A gente está aqui hoje fazendo, né? Trabalhando cultura. Estabelecendo contato corporal, assim, dentro dessa linguagem que é oral, né? Falada. Mas essa pergunta vem, eu acho que de um lugar de conexão muito além, né? Então, isso eu acredito bastante. Porque ainda hoje, eu coloquei, ainda fui agradecer. Quem me deu foi meu namorado Neto. Eu falei, Neto, que bonito que você me deu. Ah, que fofo. E essa pergunta vindo hoje faz muito sentido. Porque logo no comecinho do meu namoro, eu já falava bastante das pesquisas com bambu. Então, vou falar um pouquinho do bambu, que eu acho que vale muito a pena. Trabalhar com os elementos, as matérias da natureza, ou objetos, a própria terapia ocupacional, né? O ocupar-se daquela ação, daquele fazer, sempre foi um interesse muito grande. Então, quem conhece os meus trabalhos sempre tem uma cenografia cujo corpo, de novo, o espaço. O corpo vai ali, se acomoda naquela cena ou naquele objeto. E aí os meus cursos também, os workshops também sempre têm um pouco dessas matérias ali para eu falar de corpo, para a gente pensar no corpo. Porém, a ideia do bambu ele vem muito forte junto com a eutonia, que é esse método que eu estudei, é um método alemão, da Gerda Alexander, que é um trabalho de consciência profunda do corpo, das suas linguagens possíveis, expressividades, de um autocuidado e de um conhecimento bem profundo para esse autocuidado. E aí o bambu, que, enfim, é uma matéria, né, assim,
da natureza, que é muito oriental também, e a gente sabe que essas práticas de educação somática, mesmo europeias, elas beberam muito nessas relações orientais. A eutonia, ela utiliza muito o bambu, é um dos elementos, nos usos terapêuticos e nos processos da educação do corpo, pela sua forma, pela sua estrutura. Só que, então, mesmo eu atendendo junto com o bambu, mesmo eu tendo o bambu como uma matéria da minha prática enquanto professora, educadora e terapeuta do corpo, o bambu também tem sido um elemento cenográfico e performativo. Ele é um dos principais elementos do Trama-Terra. O bambu no Trama-Terra se transforma num monte de coisa, que ele é mesmo. E eu acho que o bambu, para Laila, e por isso que ele tem tanto significado, é essa história dele ser flexível e resistente. Essa história dele ter raízes profundas e envergar. E tá ali forte. Eu acho que isso tem muito a ver com a história da dança, com a história das nossas raízes aqui no Vale. Eu acho que ele é um símbolo que me acompanha, assim. O Neto captou, mandou fazer e me deu o bambuzinho. E assim que se tornou o bambu um elemento do Mover Espaços, da sua marca. Ele não é ele não tá, mas todo mundo me pergunta. Mas eu achava que tivesse. Podia ser, né? Ele vai ser ainda. Depois que ela conta, não faz sentido? Assim, parece... Sim, né? sim. Ele é muito utilizado, realmente. A argila, as tramas são muito... Os tecidos, né? Tudo... As roupas, as tramas são elementos que são bem característicos, assim, dos meus trabalhos. Mas o bambuzinho, realmente, ele tem uma relação bem presente, assim. Fofo. Da hora. Legal. Ô, Laila, me chama a atenção que você fala muito de pesquisa. E isso, queria saber como é que você trabalha aí, qual o lugar que você dá para pesquisa no teu trabalho e aí... sem direcionar para qual das frentes de trabalho, porque acho que a pesquisa, tanto para você fazer a parte de terapia, quanto para você montar uma performance, né? Como é que você trabalha essa questão da pesquisa para a tua produção na dança? Legal também. E se puder dar uns exemplos aí, acho que também é legal. Super legal a pergunta, Matheus, porque você já responde, talvez, na sua pergunta... Ou já traz para reflexão, não uma resposta, mas já traz para essa reflexão algo que é muito importante. Essa não decupagem. Você está pesquisando para quê? Para atender uma pessoa? Você está pesquisando para dar aula para um grupo X? Agora a sua pesquisa é para tal performance? Poderia ser. Mas, de fato, as pesquisas elas são muito tramadas, são tecidas, são tessituras com pessoas e com coisas. E o caminho das minhas pesquisas, eu observando hoje que eu já consigo escrever, que já tem publicação, eu consigo perceber que ela é muito enraizada num solo de prática. Então... ainda é complexo eu conseguir mapear e escrever, porque é um trabalho realmente de muitos anos, mas ele é de um chão de prática. Eu consigo perceber que as pesquisas de corpo, as literaturas que eu estudo, as literaturas e as pesquisas que eu trago, por exemplo, para o meu elenco ou para alunos e alunas dentro de uma sala de aula, foram muito praticadas. Por você, não? Por mim, opa, sem dúvida, assim. Eu pratiquei muito no meu corpo também. A gente fala muito, por exemplo, de estados de corpo. Como é que está o estado do seu tônus? Ou como que essa prática que você acabou de vivenciar agora na sala, ao deitar-se, você falou de exemplos, né? Ao rolar por um lado e rolar para o outro, como que você percebe seu corpo agora? Diferente ou igual, ou como de quando você chegou? Isso tem alguma relação com o próximo movimento que você pode criar ou que você pode ir trabalhando, se é um trabalho de autocuidado ou se é um trabalho de uma produção, de uma coreografia?
Porque tudo está junto. A gente está produzindo arte a partir de práticas de autocuidado, por exemplo. Isso é muito uma premissa do meu trabalho. Então, essa pesquisa, o que eu te respondo inicialmente, é que ela é muito no chão de prática. Ela tem uma literatura, e é isso que é legal. E assim, não é porque ela está na prática que não existe uma literatura bibliográfica de pessoas que estudaram, que já se aprofundaram. E que não seja pesquisa, né? Por estar na prática, né? Total. Total. Ela poderia não estar também, por exemplo, dentro das literaturas. Poderia não trazer. Mas seria uma pesquisa. Seria. É uma pesquisa. Total. A gente vê aí muitas pesquisas, inclusive da cultura popular, né? Que são transmitidas oralmente, ancestralmente. Não está ali no caderno, não está num livro. E isso é uma pérola, o nosso tesouro. E também é muito interessante falar aqui no nosso território Lorena, né, no nosso mundo, fundo do vale, né, que tem muita gente que não gosta que fala o fundo do vale, mas esse nosso cantinho aqui do vale, né, o quanto de teoria, aprofundamento, o quanto de literatura tem no universo da dança. O quanto a gente pesquisa dança no espaço, dança no contexto da educação, processos coreográficos, processos de criação em dança, dramaturgia em dança, mídias e corpo performativos. Então, assim, tem muita coisa para se estudar. Então, é muito boa a pergunta quando traz, Laila, existe uma pesquisa? Existe uma trajetória? Existe um caminho? E aí, eu acho que eu finalizo essa reflexão, Matheus e Rafa, sobre a ideia da pesquisa, que ela é constante, ela é um desafio, porque hoje o meu desejo cada vez mais é poder escrever, mapear, ou escrever, ou construir mídias, outras mídias que não sejam, por exemplo, o espetáculo de dança. Né? Então, assim, o blog, o site, o livro, a publicação, o videodança, o videoarte, outras mídias. Porque o legal do nosso trabalho, do meu trabalho, é a identidade. Eu consegui construir uma identidade. As pessoas olham e falam, aquilo ali é do coletivo, isso é da Mover Espaços, esse trabalho é da Laila. Então, eu acho que quando você tem uma pesquisa também criada no solo, de muito erro e acerto, não existe erro, né? Assim, muito erro e acerto na cultura. Existe a pesquisa, existe a experiência, mas no solo de experimentar muitas vezes a mesma coisa. No experimentar, a gente vai criando uma identidade. Então, hoje eu tenho uma identidade e também um desafio de ir tentando, no tempo escasso que temos para fazer tudo isso, organizar maneiras de mapear, né? De construir essas cartografias, de poder apresentar essas cartografias em outras mídias. Isso é cada vez mais... Acho até que, de um lado, infelizmente, necessário, e de outro lado, mais felizmente necessário. Porque a gente está sempre remodulando aí as linguagens, as expressões artísticas para outras mídias, que, no fim, vão trazer mais acessibilidade, né? Querendo ou não, assim, Sim. No sentido que tem gente que curte mais ler um livro, tem gente que curte mais ver um espetáculo, mas isso sobrecarrega um pouco o produtor, o artista, né? Que ele vai ter que manjar de outras linguagens aí, outros canais. Enfim, você estava falando uma palavra aí que eu achei muito bacana, que seria, assim, o autoconhecimento do corpo, né? Você falou assim, a pessoa rola pro lado, o que ela sentiu, certo? É isso que você falou? Sim, conhecimento do corpo. Isso mesmo. Autoconhecimento do corpo. Por que é importante autoconhecer seu corpo? Matheus, eu vou fazer um gancho. Vocês vão segurar na minha mão agora? Porque eu não queria que a gente perdesse uma coisa que eu achei importante do que você comentou. Claro. E aí, se eu me perder, vocês podem fazer essa pergunta de novo. Tá bom. Bem legal. E que eu acho que tá tudo junto, tá? Uhum. Eu acho que a gente o autoconhecimento também é cultural, né? A gente criar espaços para cada pessoa conhecer o seu próprio território, o seu próprio lugar de cultura é imprescindível. Então, já respondi o Tiquinho.
mas depois eu volto. E sabe, Matheus, o fomento, ele é tão pouco, né? É tão difícil se viver daquilo que a gente vive, que é óbvio que seria muito interessante que a própria mídia, o próprio espetáculo, por ele só, uma oficina por ela só, ela já podia ser, de fato, o lugar onde... Porque é o lugar do aprendizado, é o lugar onde a gente já... É o livro exposto no corpo. É a tua pesquisa ali. É a dança, é o corpo dançando, pô. Não é isso que eu escolhi? O corpo, como expressão da linguagem, né? Por que o texto? Porque também tem um gosto, eu sou uma pessoa que amo, né? A literatura, a escrita, ok, legal. Mas eu acho que tem essa relação do fomento. Como que a gente circula? Com um elenco grande. Você vê a companhia, você precisa pescar fomento de vários espaços, né? Ter os contratos, fazer as parcerias com a cidade, para que o nosso trabalho consiga também chegar. Então, assim, é complexo, né? A gente conseguir que essas literaturas, esse aprendizado cultural se dê no território da cultura, de fato, né? Que esses rituais, que essas festas populares, que essas coisas aconteçam todo dia, toda hora, semanalmente, para que isso seja espalhado assim da maneira como deveria, né? Mas não há espaço para isso, né? Não sei, não há? Né? A gente está aqui nessa luta, é isso que a gente está fazendo. É dividido um pouco, né? Porque tem que estar na internet, tem que estar em forma de... Tendo que lhe dar conta de ocupar todos os espaços para poder existir, talvez, em um único espaço, né? Que nem na pracinha, daqui a pouco, da cidade, né? Você tem que dar conta de todos para você sempre poder estar naquele lugar físico. Tem que estar bem na internet, tem que estar bem na você tem que estar dando relação aula, você tem que estar fazendo política, vídeo. Você tem que estar bem ali no financeiro. Para poder você estar lá falou. todo dia lá na praça. Ou uma vez por X meses, meses, você poder ir lá fazer um negocinho. É difícil. É isso. Vocês ampliaram e responderam muito melhor do que eu. Eu só coloquei uma questão, vocês já colocaram o universo. Então, a gente sempre que tá conversando, né, com os fazedores de cultura, a gente acaba sempre naturalmente chegando nesse lugar, né, da conversa, né? Sim. Putz, mas falta, é complicado, E aí eu acho que o pessoal que escuta pode até falar, é vitimismo, não sei o quê. Não, mas é complicado mesmo, cara. Entendeu? É muita burocracia, não tem o apoio. Não sei dizer a palavra, não me vem agora. Mas é complicado. E você falou a questão de fazer circular, né? Eu vejo que muitas vezes a gente não se contenta muito também de, tipo, ter tocado ali 100, 200... 1000 almas com a nossa arte, com a nossa voz. A gente fala, não, tem que ir mais, tem que tocar mais, tem que ir pra cima, né? Mais gente, mais gente. E aí por isso que daí eu tô falando isso, porque eu volto na pergunta, porque todo mundo que senta aqui, que a gente conversa, né, tem um propósito muito grande, assim. E me parece que o seu é um pouco esse, tipo, cara, levar esse... para que as pessoas se conectem mais com o templo delas, né? Que é o corpo, assim, nesse sentido. E talvez por a mediação que você faz ali pra porta de entrada aí, vem ver como é legal, é por meio da performance da dança, assim. Mas não sei, pensando num plano macro, porque, né, o que aconteceu com nós como sociedade, talvez, porque teoricamente não precisávamos ter pessoas falando em microfones, precisamos nos reconectar com o nosso corpo, né? Nos desconectamos deles, né? Tipo, o que aconteceu? A gente aprendeu a se conectar com ele? Não sei, é novo pra mim, eu tô tentando entender tudo isso. Bom, isso aí a gente podia ter mais, sei lá, uns 10 episódios. A gente pode ver o que a gente vai ler pra gente trazer pra cá. Porque é um assunto super legal, porque se a gente realmente for pensar, talvez, então, assim, da onde a dança surge, como ela começa, quais são os primeiros dados, né? Ali, vamos pensar que é um dado bem primitivo, né? Onde se dançava para agradecer ao alimento, para se comunicar, para fazer
as festas, né? Os desenhos rupestres estão totalmente ligados a essas manifestações corporais. Então, assim, tinha uma conexão muito potente, orgânica e necessária para que esse corpo se movimentasse, para que ele suasse, para que ele abraçasse, para que ele dançasse ao redor da fogueira, enfim, para que né, celebrasse o alimento, a produção. Então, tô aqui mirabolando isso que a gente lê nas literaturas, né? Então, assim, eu acho que essa memória de que o nosso corpo ele tinha mais ação nesses espaços, isso deve existir, né? Como que se plantava, como que se colhia, por exemplo, já era uma relação corporal que tinha, assim, a sua motricidade, o seu fazer, eu vou pegar isso, eu vou trazer isso, mas provavelmente tinha suas relações de afeto. Agora eu estou trazendo tudo que a dança também é. Que ela não é uma relação movimento-motriz. Execução, ela não é um movimento por si só, ela também é movimento, mas ela é cheia de afetos, né? Ela tem todas as conexões sinestésicas, sensoriais, né? Que nos emociona, que nos toca, que nos traz memória, que nos faz desejar, imaginar coisas, né? Então tá nesse lugar também de criação de mundo, que é essa potência que somos nós. E do corpo surge muito movimento, se a gente volta a se conectar com ele. Movimento que tem afeto, movimento que se manifesta. Às vezes não é a dança se manifestar somente, mas é uma palavra que se manifesta depois que você dança. As coisas não estão separadas, né? Tá tudo junto. O que vem antes ou depois a gente não sabe muito, mas às vezes a gente passa uma aula inteira dançando, compreendendo de onde vem o movimento motoralmente, empurrando o chão, rolando, ficando de pé, ficando deitado de novo, andando lado a lado com alguém. Muito naturalmente, né? Dentro desse plano motor, vamos caminhar lado a lado. Só que você está caminhando lado a lado com outro corpo, com outra história, com uma temperatura, em outros espaços. E o corpo, ele vai trazendo reações, né? E podem ser, inclusive, fisiológicas, né? Você chora, você sua. Então, assim, o corpo, ele está aqui como uma mídia mesmo, né? Ele é um lugar de acontecimentos. Ele é um lugar de acontecimentos. Então, eu acho que aonde a gente perdeu isso é muito episódio real. É uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Se muitas pessoas talvez tenham sido apartadas disso, Sim. Né? Se a gente for pensar numa grande diversidade, né? As formações. O corpo num cabresto ali, né? De Exatamente. movimentos repetitivos ou ausência de movimentos, não sei. Exato, né? As dificuldades, né? Pessoas com deficiência que não foram, por exemplo, olhadas na sua potência, por exemplo, de percepção de mundo, porque todo corpo dança, todo corpo sente, todo corpo pega, todo corpo tem canais distintos sensoriais para se conectar com a manifestação no mundo. Então, assim, nossa, se a gente for abrir, é um leque muito grande de negação. Não, você, né? Esse corpo não dança porque, assim, esse corpo não dançou, não teve oportunidade porque ele só trabalhou a vida inteira dessa maneira. Uhum. Então, existem muitas, né? O corpo que não se sente no direito de dançar. Exatamente. O corpo que não se sente, o corpo que não se sente capaz. Daí, tipo, Sim. muita coisa. Então, esse apartar, né, onde que a gente não dançou, não aprendeu, eu acho que é uma pesquisa grande para a gente conversar. Sim. Mas agora podemos falar desse lugar da potência, né, de que ele pode, e a minha pesquisa está aqui, oferecer espaços seguros e respeitosos para as pessoas se conectarem com essas sensações, com essa força, com essa emoção, com esse afeto, com essa memória, com essa energia. Às vezes a pessoa está ali só assistindo, a gente tem um lugar onde a dança acontece, onde a pessoa está só apreciando, mas a dança acontece ali também.
e tem aquela pessoa que está praticando a dança. E aí a gente tem um trabalho de autocuidado, de consciência de si, das suas potências, acontecendo no fazer mesmo. Eu acho lindo, porque assim ajuda a dar base para você entender o que é dança, né? Porque a dança ela fica num campo, de vez em quando, muito distante, né? A gente tem a dança da escola, que faz a coreografia, que é se você não tem incentivo ou possibilidade financeira, seja a palavra que for, para você poder ir a uma aula de dança, para você poder conhecer outras formas de dança, você fica só naquilo. Então, se um corpo é sofrido por algo que lhe aconteceu na vida e ele já não tem esse conhecimento, a dança sempre fica distante, né? É muito legal, que desde que eu te conheci, eu fui entendendo e fiz uma aula uma vez com a Laila no aniversário da Fernanda. Foi muito interessante. Falei, caraca, que foda, porque como você andar junto com uma pessoa lado a lado, a gente se grudar aqui agora e a Laila perguntar qual parte do seu corpo tá relando. E você nomear e sentir e dar peso e poder dar suporte pra pessoa que é seu parceiro naquele momento. É lindo. É muito complexo. Então, é tão complexo que eu acho que a gente não tem falta... Por isso você tem que estar em todo lugar mesmo, entendeu? Tem que estar na mídia, tem que estar no livro, tem que estar em todos os lugares para que tenha esse entendimento de que o que a gente já faz, que a gente já faz, talvez seja dança, né? Talvez na dança a gente consiga aproveitar um movimento que a gente, muito repetitivo, a gente consegue inserir ele na dança, né? Não é por causa que você só tem esse tipo de movimento, por enquanto, que ele não pode ser algo performático, não sei. Sim. Porque eu não sei usar as palavras. Não, você usou todas. Você, na verdade, aumentou e colocou todas as palavras legais. E também você falou da complexidade. É tão complexo quanto simples, né? Porque um pouquinho do que você falou para o Matheus, você já usou 3 palavras que são incríveis. Você dá suporte, você entrega o peso e você dá nome em que parte do corpo você toca no outro. Quão pedagógico e simples. A gente está pegando, dando suporte, entendendo o peso das coisas o tempo todo. Exato, Como que a gente não... Mas não consegue dar nome. O dar nome é difícil. Exatamente, a gente não sabe... A gente não faz um carinho no nosso braço para entender... Então, assim, é um caminho bonito, assim, né? É lógico que o trabalho artístico, né, performativo da dança, ele tem... Se você é um artista da dança, você vai ali construir uma narrativa, dramaturgia, a sua temática, você vai ter seus ensaios, o seu processo de criação para aquilo, porque você quer contar um objeto artístico que você quer expressar, mas no contexto da experiência da dança, da experiência do movimento, dessa experiência da onde surge o movimento em você e que pode ser dança, poxa, isso aí tá para todos, né, o tempo todo. E até, inclusive, se transformar nesse objeto artístico, nessa pessoa, eu quero ser uma artista disso daí, então. Quero explorar isso aqui, quero ser uma artista. Então, por que não também? Eu acho que esse papo, assim, tá me mostrando, assim, que eu sou muito teórico. Nunca dancei. Quer dizer, lógico que já dancei. Aí tem que ver. Tem que ver o que a gente... Aí são mais 5 episódios. Que assim, todas as culturas, as artes, as linguagens, né? A gente hoje tá num momento de sociedade que quase tudo chega num lugar do produto artístico. Sim, certo? O produto artístico. Foi o que a Laila falou aqui agora um pouco, né? O artista ali produzindo uma performance, um espetáculo que vai ter, sei lá, uma venda de ingresso num teatro, uma coisa assim. Mas o que a Laila trouxe agora e você trouxe agora, parece que é uma coisa realmente da dança ativando um modo, você assim, um ser humano mais potente, mais tranquilão com você mesmo, de alguma forma. Olha o que você fazia. Perfeito, Matheus. Isso mediado, isso despertado pela dança, digamos assim. Sim. E essa experiência eu não tive ainda, ou já tive também, mas não nomeei, como você falou, a pesquisa ali que você às vezes não registra numa mídia e tal. Mas isso fiquei pensando assim, no sentido que você, por exemplo, eu acho que poderia ter ido para o caminho puramente de fazer produtos artísticos. E você ou outros dançarinos, talvez aqui da nossa região, acredito que o caminho natural seja, de repente, cara, ir para São Paulo,
pra Rio de Janeiro e tentar ir pra uma companhia fora e tal. Sim. E você decidiu, né, voltar a ficar, não sei se por força maior, por desejo, né? Eu queria que você contasse um pouco assim, porque em algum momento da tua vida, provavelmente você teve essa encruzilhada, assim, né? Pô, cara, vou pra cá. Tipo, sei lá, tô lembrando da Ana Botafogo aqui. Tipo, mais um exemplo, né? Uma dançarina ali de carreira, uma pessoa que faz produtos artísticos, ou uma diretora, uma cenógrafa, alguma coisa. Mas, querendo ou não, você preferiu montar isso aqui. Ou ser uma das pessoas que fazem isso aqui, que devem ter tido antes que você, alguém aqui na região, não sei. Como é que foi esse momento? Você já pensou pergunta sobre também, Matheus. Muito bom. Eu tive essa encruzilhada. Eu tive a oportunidade de dançar, né, numa companhia profissional. Eu e Carlos, inclusive, que também é da cidade de Lorena. A gente teve quase a mesma trajetória. E eu acho que eu decidi... E assim, eu sempre amei, eu amo ser bailarina. Lembra que no comecinho, antes da gente começar, eu falei, olha, são coisas distintas às vezes, né? Essa pergunta parece que é para Laila que dança, sabe? Tava falando da Laila educadora e tal, produtora. Mas eu amo dançar. Eu acho que eu não vou deixar de dançar nunca. Então, não foi fácil. E eu acho que quando eu vim para Lorena, as maiores dores que eu sentia é uma certa solidão de não ter com quem treinar. Eu sinto até hoje, às vezes, no campo, por exemplo, das grandes técnicas, né? De uma necessidade de encontrar, por exemplo, com bailarinos e bailarinas que tenham uma performance que me coloque num desafio corporal, físico. Isso até hoje eu sinto, às vezes, porque... A escolha de vir, você até tem seus pares. E você acaba conseguindo construir seus pares. Mas você sente saudade de compartilhar com outros nichos também, né? Hoje, não muito mais, porque você já tem uma maturidade. Eu estou com 44 anos, tenho uma maturidade maior. Assentada. Mas quando eu tinha 24, 25, que foi a época em que eu precisei fazer essas decisões... se eu ia ser bailarina ou se, de repente, eu ia ser diretora e produtora e educadora, sobretudo, isso foi uma encruzilhada. Porque eu sempre tive também facilidades, assim, para ser uma bailarina. Eu sempre tive bons resultados, né? Sempre gostei muito de dançar, enfim. Então, seria um processo árduo, porque ser bailarina e bailarina no Brasil não é nada fácil, assim. Você precisa se destacar muitíssimo, muitíssimo, né? Mas seria um caminho super possível. E eu acho que a minha decisão foi mais alinhada, foi tecida por esse meu talento do ensino. Eu também sou uma pessoa que ama entrar numa sala de aula e dar aula. Seja para criança, seja para adulto. Essa relação da criação com o outro corpo. Outra coisa também que eu sou muito apaixonada é poder facilitar, mediar caminhos e processos de criação entre pessoas. Eu faço isso muito bem, eu gosto, eu pego o livro, eu vou pesquisar. E a vida da pessoa que é bailarina, que vai subir no palco, que vai seguir, é complexa, porque é de treinamento. Você tem que se dedicar a isso diariamente. É no solo do treino e da dança, né? Eu conheço muitas bailarinas e bailarinos que conseguem fazer essas duas coisas também, porque hoje no Brasil não dá para viver de uma coisa só. Então, também tem que dar aula, tem que dar seus pulos. Mas o que eu queria era ter essa... Na verdade, o que eu queria, eu falo agora, né? Porque eu não tinha muito essa consciência. Eu sabia que eu queria dar aula, então eu falo, não, então eu venho. Mas hoje eu falo, nossa, que bacana que eu fiz essas escolhas, porque... ter essa identidade, tá mais ligada a essa identidade. Eu digo até porque teve uma época, a época da companhia, que a gente começou a construir a companhia lá em 2010, a companhia ainda era um grupo da escola. Então, a gente ia muito para festival competitivo, todos os festivais que tinha, grandes festivais, a gente ia.
E aí eu comecei a falar, gente, a gente precisa silenciar um pouco mais. Se a gente continuar indo muito, as nossas referências sempre vão ser esses lugares. E assim, cadê o nosso jeito de mover? Quem somos nós? Você sentiu que você estava, sei lá, se enquadrando num... Não entendi muito bem essa reflexão. Perdão. Mas é isso. Tinha um certo enquadramento, porque daí você lida muito só com referência, né, ô Matheus? Tipo, o cara ganhou aquele lá porque ele fez tal coisa, aí você acaba, tipo, querendo ou não, trazendo um pouco disso pro próximo. O universo da dança tem existem muitos nichos. Nossa, eu quero até agora aquela preocupação dos territórios difíceis de falar. Existem muitos nichos. Existe um nicho da dança que tá nesse lugar, sim. Eu não sabia, um cenário competitivo de dança. Um cenário competitivo de dança. Aí a gente coloca, não, para lá, o que você tá fazendo? Você tá repetindo o que aquela outra companhia fez? Saquei. Tá produzindo igual? Você mudou uma música? É quase como você pegar hoje um vídeo disponível na mídia, na internet e reconstruir num grupo. Você não tem um processo de... Tudo é válido, tá? Tudo pode, tudo é legal. Não, mas não é o que não fazia sentido pra você na época. Nem um pouco, Matheus, nem hoje. Ainda. Exatamente. E aí a gente tinha, sabe, Rafa? A gente percebia, porque na verdade a minha identidade ela até já era desmascarada até quando eu era aluna, por exemplo, lá em São José. Já me falavam muito assim, mas você dança muito assim, muito assado. Me parece que o fato de eu ter vindo aqui desse interior e de eu ter dançado nesse formato mais livre quando eu era criança e adolescente, eu não tive uma formação técnica desde pequenininha. Claro. Agora você entende por que eu preservo aquelas crianças de explorarem todo tipo de movimento. Porque essa idade, a criança, ela precisa muito explorar toda a possibilidade de mover. Porque senão a gente se enquadra com muita facilidade ali. Sim. Quando a gente entra na juventude. A gente não sabe muito fazer outra coisa se ninguém... né? Que é o que a gente busca, né? Na juventude, né? É referências diferentes dos nossos pais até, né? Então você vai buscar em outros lugares. Exatamente. E aí, assim, só tentando fazer essa conexão, mas vocês podem me ajudar, mas que eu estou tentando linkar. Então, assim, eu já tinha um pouco de uma... Despontava em mim, talvez, um ainda não. Isso aqui é lindo, eu amo fazer isso daqui, cara, eu amo dançar jazz, eu danço jazz, eu amo jazz. Eu tô falando do jazz porque o jazz foi uma base muito inicial para mim, muito, muito de raiz para mim. Mas era um lugar que, se eu ficasse só nesse lugar, meu corpo não ia fazer outra coisa. Sim. Então, já era uma técnica só. Eu falei assim, uma técnica só já não cabe para mim. Será que essa técnica que vai me ajudar a falar do meu território? Sim. Por exemplo, eu vou poder tacar um barro na parede, sei lá, e construir uma cena no meio do jazz? Até poderia. Estou dando exemplos aqui dessas angústias de quem está começando na vida, lá anos atrás. Então, quando eu decido silenciar um pouco, daí já é junto com o coletivo, junto com a companhia. Aí a gente entra num processo muito profundo. Eu lembro que eu até aplico muito a eutonia. Era na mesma época que eu estava fazendo a formação, uma formação longa de 4 anos e meio. Então, a gente se deitou muito no chão, a gente fez muito trabalho de consciência corporal, a gente foi resgatando muito as nossas memórias das nossas brincadeiras aqui no Vale do Paraíba, de como que era o nosso corpo na nossa infância nos bairros, onde a gente vive. E a companhia, eu até me arrepio, porque a companhia são pessoas incríveis. O Cal lá de Piquete, vindo da capoeira, jongueiro de Piquete. Então, como que a gente estava tentando montar uma coreografia que não trazia essas referências? E aí, então, tem uma relação de uma escolha que tem uma ligação de tentar trazer uma identidade. Então, eu tive que escolher buscar essas identidades. É o que a gente está fazendo até hoje, assim, como pesquisa. Legal demais. Então, essa parte me interessa bastante, assim, porque acho que nessa sua trajetória, quando você se deparou com isso, né, cara, precisamos criar aí a nossa identidade, foi aonde, talvez, na prática, né, você conseguiu viver o que a gente já conversou aqui no começo, que são essas interlocuções da dança com a pedagogia, com a arte plástica, com a cultura popular, né?
Você faz isso hoje em muitos trabalhos, né? Mas, por exemplo, você trouxe Calma, a pergunta é complexa. Às vezes Adoro. eu fico me perguntando... Manda. Qual é a identidade cultural de Lorena? Qual a identidade cultural do Vale do Paraíba? Mesmo. Eu tenho essa pergunta. E eu acho que eu tô desistindo de achar a resposta. E eu acho que o lance é mais assim, tipo, qual é a identidade que você enxerga? Que você criou na tua cabeça? Que a sociedade fez você construir na tua cabeça? Eu acho que talvez ali naquele momento você se deparou um pouco com essa pergunta, e aí eu queria saber de que forma que vocês, na companhia e agora no coletivo, acabaram construindo, qual que é a identidade que vocês construíram na companhia, que você falou, a gente não tinha identidade, agora a gente tem uma identidade. Que identidade é essa? E de que forma, assim, você acabou pegando e trocando com a identidade aqui cultural da região do território, como você citou aí a questão do jongo e tal. Um pouco assim, da identidade da companhia e como a identidade do território influenciou isso ou se cruzou. Nossa, sua pergunta é muito inteligente, Matheus. Vamos lá. É porque, de fato, ela é de uma complexidade grande, porque... E você me faz questionar uma coisa muito legal, me lembrar. Nesse momento em que, então... legal, vamos nos aprofundar dentro da companhia ou vamos nos aprofundar dentro do coletivo? Porque a companhia começa ali em 2010 e 2016 o coletivo começa a vir porque o Mover Espaços começa a vir. Então, e esses dois núcleos caminham juntos, né? Porque a gente dança sempre juntos. São artistas diversos, sempre juntos. É que a companhia tem trabalhos específicos que são só da companhia. Mas a gente tem muitos em que eles se encontram, né? E aí, sabe, Matheus, até no universo do movimento e da dança, esse silêncio e essa nossa pesquisa que aconteceu aqui em Lorena, porque é em Lorena que a gente se encontra, é lá na Espaço Expressão, Escola de Dança. Depois que a gente fecha no centro, em 2022, a gente aluga a sala da Fateia, né, recente, mas é ali dentro que a gente continua se encontrando, e na chácara, nessa área rural daqui de Lorena. No universo da dança também, a gente já se aprofundava em pesquisas diversas, que inclusive aqui no Vale do Paraíba as pessoas ainda não pesquisavam. Por exemplo, os métodos de educação somática como uma prática de trabalho de corpo, porque aqui nesse território eram muito essas linguagens clássicas, né? O jazz, sapateado, o balé clássico, eles são sempre muito fortes, e a gente totalmente apartado da nossa cultura popular local, super viva. Mas naquela época eu estava chegando, mas não estava tão chegando ainda, perto da cultura popular. Então a gente estava ali pesquisando a educação somática no corpo. Estados de corpo, força, fisiologia, os afetos na dança. Por exemplo, sempre existiu muita energia na hora de dançar, né? Uma motricidade muito enérgica, as músicas sempre muito alinhadas, a música regendo muito o corpo. E aí, quando a gente vai para esses trabalhos aprofundados, a gente inverte um pouco. Como que é dançar sem música? Como que é produzir música, sonoridade a partir do próprio corpo? E depois encontrar a trilha para isso. Como que essas emoções constroem um processo criativo aqui na nossa dança. Então, já tinha uma complexidade de que cultura é essa sua, particular, ou daquele grupo, está se construindo aí. Ela é daqui desse lugar? Ela fala daqui? Ela é de alguém que nasceu ali no bairro da Cruz? Eu sempre nasci e vivi anos no bairro da Cruz. Esse corpo que quer experimentar esses estados é essa criança do bairro. Então é muito complexo. O legal é que eu acho que a gente abriu a complexidade. Ao mesmo tempo que a gente estava querendo construir os links das nossas histórias aqui desse vale, se é esse ser caipira que somos nós também ou não, o que é que somos? Que eu também tenho uma questão, uma pergunta.
Mas lado a lado a gente também estava pesquisando ali no universo da dança, algo que também era novo nesse território aqui do Vale. Tinha pouca gente querendo minimizar, construir micromovimento, silenciar a dança para depois explodir. Não é porque eu silencio que os meus trabalhos coreográficos são de micromovimento. Não, são de explosão, são de roda, são de tambor. Tem essas interlocuções. Mas a gente experimentava também esses outros lugares de mover. E aí, a conexão com a cultura popular e com essas danças é justamente... você me faz uma pergunta que é muito legal. Estou tentando conectar ali uma fenda para te falar, uma fresta. Eu acho que é nessa organicidade do corpo. Como a educação somática, o próprio contato e improvisação, é uma outra abordagem que também a gente estuda, a gente pesquisa, que é do improviso, que é do estabelecer contato e entender como é que aquela dança se dá no improviso. Poxa, o que é, então, uma roda de jongo? O que é uma manifestação cultural? O que é você dançar um forró? É puro contato, é pura conexão dessa rítmica que não é só da música, é do outro corpo que está comigo também. Então, eu acho que essa organicidade de onde surge a dança nos interessava muito, tá? Outra coisa também que eu já citei, que são essa coisa das brincadeiras, né? Dentro do universo da criança, das infâncias. Esse corpo, como que o corpo ocupa esses espaços, né? A criança que empina a pipa, como que ela corre, como que essas pipas constroem essas danças nos ares e como que o carrinho de rolimã, né? Como que eles descem a ladeira, como que aqueles papelões nossos descem o gramado. Porque aquilo tudo, para mim e para a gente, né, principalmente para o coletivo, são educadores também, né, que são do coletivo, educadores artísticos. Tudo isso nos interessa enquanto processo de criação. Então, esses deslocamentos no espaço. Então, esse modo de ser que a gente tem memória ainda e que está cada vez mais escasso, né? Porque hoje mesmo eu estava vindo para cá e precisei vir bem devagarzinho, porque uma das ruas do bairro da Cruz estava tomada por um grupo de crianças jogando taco. Eu achei incrível. Que gostoso! Eu falei, pô, que massa, Férias. era isso aqui, exatamente. A única diferença é que o chão era de terra e hoje está asfaltado. Mas que legal que eles estão fazendo isso aqui ainda, ainda dá para fazer. Então, eu acho que essa conexão com memória é muito forte, com a ideia da memória, talvez a cultura se dá aí. E esses fomentos todos que estão facilitando que a gente se encontre mais com a cultura popular. Tá certo que não tinha tanto fomento em 2010, que em 2010, por exemplo, eu começo a minha conexão com o Gil do Jongo de Piquete. A gente constrói o espetáculo Negro é Lindo junto com a comunidade. E foi lindo. A gente faz a Missa dos Quilombos no palco, traz o jongo para o palco junto com a gente. Bonito. Muito lindo, né? E aí, depois, em 2015, a gente faz de novo o trabalho que é Rememorações do Chão, com referências do Moçambique, da Congada, da Catira. Um pouco com isso. Eu tenho que mencionar também que, na minha formação em 2004... eu tive uma formadora imprescindível na minha vida, nessa companhia profissional, que é a Gabriela Delias, que foi ela que era minha professora, e do Carlos também, de dança contemporânea, e ela mudou essa chave, porque ela era também uma das coordenadoras do grupo Pirô Piraquara. O grupo Pirô Piraquara é o grupo do folclorista e de cultura popular de São José dos Campos, e ela que coordenava na época tanto a companhia de dança da cidade quanto o Pirô Piraquara. Então ela já trazia as referências. A gente fazia aula com tambor. Era incrível, fazer aula de dança contemporânea com a galera, com os percussionistas ali tocando ao vivo pra gente. Então eu trouxe também essa do mesmo lugar que eu também tinha aprendido outras técnicas que me constituem, mas eram um pouco apartadas disso, também me trouxe desse território que também é nosso, que é uma história que é do Vale do Paraíba, é nossa, e que cabe a nós, que estamos estudando as artes do corpo, conectar. Perfeito.
Olha, sem dúvida nenhuma, você tem que botar isso no papel e realmente criar um material disso, uma pesquisa disso, porque eu acho que a sua trajetória, a sua caminhada que você compartilhou conosco aqui foi incrivelmente inspiradora. Foi. Porque eu acho que você me parece uma pessoa assim que, de certa forma, me lembra um pouco o Zeitgeist, sabe? Que o Zeitgeist é o espírito do tempo, né? Pra quem não sabe dessa ideia, procure. Porque foi meio que uma dança que a gente fez aqui hoje, no sentido que a gente foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá, mas acabou construindo, sim, alguma coisa que tocou, né? Que foi... Por exemplo, eu vejo que você, na sua caminhada, falei que assim, é um pouco Zeitgeist, porque me parece que fala um pouco sobre como a gente teve que fazer tipo o Picasso, né? Que a tia Eleni, né, que me ensinou. Grande tia Eleni. Será que você tá vendo? Ai, que lindo. A tia Eleni falou pra mim assim, professora de artes, falou: olha, o Picasso, quando ele começou a fazer o cubismo, perguntaram pra ele assim: nossa, mas tá fazendo desenho de criança, né? Daí ele falou assim: não, mas eu tive que primeiro aprender a pintar como adulto pra depois me desconstruir e pintar como criança. Então, nesse sentido da dança, eu acho que o mundo passou por um momento em que foram aquelas formações que acabavam botando um cabresto na criança, no corpo da criança, com 8 anos. Ah, balé, faz o plié, faz não sei o que, faz o jazz. Então, a gente tem uma tradição, né, de formação, que é aquela, tipo, pô, você vai dançar, você não vai fazer tal movimento, não é dança. Isso em todas as artes, né? Uhum. Pô, isso aqui não é dança, né? E eu acho que você vem disso, claro, querendo ou não, mas quando chegou ali na hora de passar pra frente, você percebeu que, cara, você precisava também quebrar um pouco isso. Tanto na parte metodológica, quanto na parte ali conceitual, inspiradora. Então, nesse sentido, eu acho que você tem um trabalho, uma caminhada muito sólida, muito importante, justamente porque quebra com tudo. E você conseguiu implementar e trazer gente, enfim. E ajudar no processo de questionar, né? Exatamente. E não de responder, né? E eu acho que deve ter sido muito difícil. Deve ter sido muito difícil. E muito solitário, assim, você ter feito todo esse caminho, sabe? Porque, pô, até hoje deve ter gente que olha e fala: ah, mas isso é dança? Porque a gente tem uma visão da dança muito... né, que confunde ali com o produto artístico que a gente vê de repente no Faustão, na Dança dos Famosos. Nada contra, mas também eu não curto. A Rafa trouxe uma coisa legal que é da questão, né? Tem uma professora também, que é a Marília, né, de Contato e Improvisação, que ela fala: a dança é fazer perguntas, né? É sobre fazer perguntas também. É sobre trazer perguntas. Foi solitário e é solitário em vários momentos, sabe, Matheus? Rafa. E eu acho que aquilo que eu já falei é um trajeto que é constante, assim, também. Isso vai ir e vir, porque eu não estou negando nada, né? A gente precisa deixar muito claro para a sociedade que não é uma negação de nada. A minha escola dá aula, tem aula de balé, tem aula de jazz. Eu amo dançar jazz, né? Não é isso. Não é sobre isso. Sim, exatamente, não. Perfeito, não é sobre... os meus espetáculos, se a pessoa vai lá assistir, ela vai ver. Né? A criança, a pessoa dançando, mas assim, eu não posso apartar esse corpo da diversidade que ele mesmo pode descobrir, e nem está só através de mim, nem é só através do meu espaço. Né? São tantas conexões que podem acontecer. Então, hoje, inclusive, Matheus, é até solitário fazer até o inverso, às vezes. Por exemplo, a gente comprovar que no próprio espaço também tem uma boa aula de balé clássico. É doido? Isso que eu tava pensando. Porque daí a pessoa assim, nossa, mas aquela pessoa dança na praça rolando no chão. Nossa, eu não vou lá, porque eu não vou aprender nunca dançar balé. É isso que eu tava pensando, porque... é muito louca, você né? Puxou, você conseguiu... exatamente, porque é tão revolucionário e você falou a questão do micromovimento, do silêncio, né? Eu fiquei pensando, pô, as maiores revoluções são silenciosas, né? As maiores mudanças a gente tem aqui dentro, né?
De repente só levantou a sobrancelha. Entendi, mudou. mano, mudou, tá ligado? Então quando você vê no cotidiano e traz isso e chama de dança e consegue fazer, com certeza as pessoas vão falar: ô louco, mas Ô, louco. ela, como é que ela Balé? balé, Dá balé mas também? ela dá balé também? Ela não é do barro? Tá ligado? Ela é a menina do bambu? Não é do bambu? Mas E vai usar. E nesse sentido deve ser difícil os rótulos. Mas, tá bom, né? Tá ok. Você tá Arrasando. Eu acho que as pessoas entendem, assim... Entendem a sua... Identidade, né? A sua identidade, que é uma coisa assim de realmente transbordar. Tipo assim, pô, se for só um projeto cultural, não é lá, ele tem que ser 20, sim. Ao mesmo tempo, entendeu? Né? É tipo isso, assim. Eu acho que tá safe, assim. Não, Fala a quando metáfora, desculpa. Quando eu começo a sofrer muito, eu me lembro da minha idade e lembro que eu não preciso mais voltar a ter sofrências da minha juventude. Então, passa. Eu acho que também tem uma coisa de você assumir as suas escolhas, né? E poder virar e falar assim, não, agora eu quero um espetáculo só assim mesmo. Esse espetáculo aí vai ter só paetê. É isso aí, ué. Entendeu? Quem vai falar que não? Exatamente. Preciso que a gente faça a Trama Terra na próxima semana em outra cidade? Sim, vambora. Cadê a coisa de pau a pique? Que a gente faz a parede de pau a pique, né, no espetáculo. E é isso. Né? Não há mais espaço para decupar, né? Para criar essas linhas tão cartesianas, Isso. né? E isso não pode também nos diminuir de que os nossos trabalhos não têm pesquisa. Mesmo um e mesmo o outro. Sim. É lógico que aquela referência que eu dei da Laila bailarina com 24, 25, existe espaços da dança, técnicas e abordagens que precisam de treinos. E treino em todo que é sentido. Para você ser uma boa improvisadora, você também precisa treinar muito Com improviso. certeza. Acho que é o que mais precisa. Exatamente. Assim como você precisa treinar muito para dançar um bom solo clássico, um bom padedê. Você precisa, é treino. De tudo tem. Não é porque é dança livre que você não treina. Gente, os treinos, treinar é ensaiar, é repetir, é adentrar na experiência quantas vezes for. A metáfora, ou, enfim, nem sei se é metáfora, mas vou trazer a imagem muito bonita que a Rafa trouxe do bambu. Mas como assim? O bambu e o balé. Agora eu vou fazer a conexão, que é muito legal. O bambu e o balé. Dentro ali do processo da eutonia, por exemplo, um workshop que eu sempre dou, que a gente sempre trabalha. O bambu tratado, né? O bambu tratado queimadinho, né? Já durinho. A gente usa muito... a estrutura dele, né? Os gominhos, o espaço interno dele, muitos têm o furinho, né? Ele tem uma estrutura bem sólida, né? Ele é forte, ele é estrutural. Os ossos também. Os ossos são estruturas, dão uma forma para o nosso corpo. Se a gente não tivesse os ossos ali, né? Obviamente, junto com todos os outros tecidos fazendo essa organização toda corporal, a gente não tinha as formas no espaço. Então, normalmente, o bambu ele serve para a gente fazer uma percussão no nosso osso. Ele se conecta muito com os ossos do nosso corpo, nos trabalhos corporais. A gente sempre coloca o bambu para a gente pensar na nossa estrutura, empurrar o pé, integrar a ossatura. E assim, o que é o balé clássico, gente? Que não estruturar o tempo todo a ossatura no espaço. O balé é cheio de formas. Tá vendo? Tudo a ver. Então, tem uma relação, por exemplo, de consciência corporal que é dada através de um ato de educação somática que muito auxilia na consciência de um bailarino clássico, de uma bailarina. Há anos atrás, aqui no Brasil, isso era ainda muito frágil. Né? A gente tem aí a Angel Viana, a Clausiana, que são educadores somáticos que trouxeram essa relação somática e balé no país, mas ainda há, né, as escolas e as pessoas que ensinam o balé a ferro e fogo. Como é que é essa forma? Essa forma é assim. Aí, de novo, aquela decupagem, né? Uhum. Tá, mas se eu queria sentir essa forma, vamos tocar, então, ver essa forma? Então, quais são os lugares de sentido para o aprendizado acontecer?
Então, eu só tenho que olhar. Você aperta a barriga aqui, faz isso aqui, o ombro fica ali, essa é a forma. Tá, essa é a forma para você que acha que eu só consigo aprender através de olhar a forma. Então, quais são os outros sentidos que a gente está trazendo dentro de um contexto de educação, por exemplo, para uma pessoa entender que forma o corpo dela tem, que tamanho tem aquele osso, é do tamanho do bambuzinho? Tô generalizando aqui as 1000 possibilidades de consciência de corpo. Então, o bambu tem tudo a ver. Tudo. Entendi. Tá Se a gente for aprofundar e ampliar, né? Perfeito. Assim, os caminhos de pesquisa para se aprender ou se tatear alguma coisa, né? Perfeito. Incrivelmente maravilhoso. Amiga, tem uma última pergunta? Não, só falar que é lindo, que é bonito, que continue, porque é potente. É bonitão de ver Eu e também. ouvir. Boa. Também não tenho uma última pergunta, porque eu acho que a gente chegou num lugar muito legal do... Porque foi muito difícil compreender antes, né? Decorar, assim, né? Tipo, caramba, o que a Laila faz? Sabe? Tipo, como que a gente vai apresentar ela, né? O lugar Educadora, da dança, dançarina. Né? E agora, eu nunca vou esquecer do balé e do bambu. Que eu acho que é um negócio que metaforiza bem, assim. Okay. Fala A da pessoa identidade dela. Fala né? da sua identidade, né? Que flui nesses dois lugares. Uma bela viagem. Uma bela viagem. Então, eu queria agradecer vocês, porque eu acho que o lugar do bate-papo, né? O lugar da entrevista, o lugar do diálogo só é bacana por conta das boas perguntas. É claro que a gente não tá fazendo boa pergunta o tempo todo, né? A gente fica exercitando as perguntas, mas olha as perguntas, né? O que vocês trazem para reflexão é que dá o jogo pra gente mesmo, né? Obviamente que eu vou embora daqui pensando, refletindo se tudo que eu falei ainda faz sentido, se alguma coisa já caiu ou se alguma coisa eu preciso reconectar de novo. Esses encontros não é só pra gente entregar o que a gente tem que entregar, né? Esse é um aprendizado, né, amigo? De não ficar preso, né? Na pauta, né? De poder permitir. Vocês Sim, arrasaram. Com certeza. Amei. E a escuta é poderosa. E eu espero que você que está escutando também curta, que você também tenha sentido que esse papo foi poderoso de alguma forma, como a gente tá sentindo aqui. Fique ligado, nos acompanha aí no próximo episódio, bota seu comentário, manda ali o seu inbox dizendo o que você tá achando e fique na escuta junto conosco. Muito obrigado, Rafa. Obrigada, Chu. Muito obrigado, Laila. Até a próxima. Obrigada, Laila. Eu que agradeço, dois. Valeu, Gu. Tamo junto. Valeu, Valeu, Gu. galera. Até Obrigada, mais. Gu. Foi.